testemunho, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição
Aleluia! Amém, igreja? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória ao Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui, junto conosco na família Batista Filadélfia. Sinta-se à vontade a adorar o Senhor Jesus, a sua majestade, a sua soberania. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome.
de Jesus. Vamos cantar juntos essa parte aqui, bem bonita, vamos lá? A morte venceste. Vamos lá, igreja. Céu tu rompeste, tumba vazia, glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, e acima de todo nome. Agora bem bonito, poderoso esse nome é. Bem bonito, bem forte. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só as vozes, só as vozes. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Só as vozes, bem bonito. O nome de Jesus. Poderoso. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Vem, desperta em nós um novo som, nos corações sedentos um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, para-nos e usa-nos. Vem, atrai os nossos corações, e tua presença vem nos envolver. Tua esperança nos leve a viver tua história pra tua glória. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós.
santo, santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Junto com os Anjos cantamos, santo, 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 é o Cordeiro que venceu. junto com os Anjos cantamos, santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Espírito, Espírito de vida vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito de vida vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo vem, sopra em nós, flui em nós. os anjos cantamos, santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Poder assentar a igreja, glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. Ministério de louvor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As crianças agora vão, peço que cadê professoras? Quem que vai hoje? Por favor, isso. As crianças, juniores. Juniores, Lúcia. Crianças. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é um pouquinho de movimento, mas faz parte. Saudamos todos mais uma vez, bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar aqui hoje nossos irmãos, não sei se é isso que eu vou ler aqui, mas é Glorges. Fica em pé, por favor. Glorges, é isso? Ou Jorge, não sei. E Herbe. Hã? Pode falar. Primeira vez hoje aqui, né? Moram aqui perto. Então, bem-vindos. Já estão em casa. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor na vida deles, meus irmãos. E claro, nós temos hoje uma família também bem especial. Marcos Aires e aí a irmã Márcia Aires. Eu queria que ficassem em pé, por favor. São os pais do nosso irmão pastor que vai estar ministrando a palavra aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor na vida deles. Sejam sempre muito bem-vindos, em nome de Jesus. Muito bem. E agora quero apresentar a família aí, né? Chega aqui juntos vocês. Embora que a mulher foi junto pelos... mas aqui é o pastor, meus irmãos, logo mais ele vai estar ministrando a palavra. E eu quero que você então se apresente, fale o que vocês têm, e depois vem a palavra. Glória a Deus.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Todos estão felizes? Que bênção. Prazer enorme estar servindo convosco na manhã desse domingo. Eu sou o pastor Atos Aires, recém-ordenado ao Ministério da Palavra há pouco mais de um mês. Estou muito feliz pelo convite do pastor Pedroso para estar aqui. Minha família e eu estamos lançamos uma campanha, um projeto missionário que nós desenvolveremos no território português entre 2026 e 2030. Na verdade, nós iremos um pouco antes, acredito que até o final do próximo mês, quando houver a liberação dos nossos vistos consulares, iremos a Portugal desenvolver um projeto missionário que Deus plantou no nosso coração há mais de 2 anos, e onde parte da família da minha esposa reside. Estaremos lá na missão de plantar uma igreja, querendo Deus, a primeira igreja batista independente lá no território de Lisboa, capital portuguesa. Estamos desafiados por Deus, porque se trata de uma nova etapa em nossas vidas, e eu tenho certeza que Deus, sob a sua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, nos honrará. Minha esposa está chegando aqui, ela deixou as 2 crianças, minha esposa Letícia me acompanha, meus 2 filhos, Clara e Miguel, talvez vocês já tenham os visto aqui, correndo aqui em frente, meus pais, Marcos e Marciairas. É uma enorme honra ter convosco nessa manhã aqui. Obrigado, pastor. Vamos aplaudir o Senhor na vida deles, meus irmãos. Que bom, meus irmãos. Uma palavra rápida aqui para a nossa meditação já inicial. Salmo 18, você não precisa abrir. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é pura. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Quem é o Senhor, senão Deus? Só Deus é o nosso Senhor. Quem é rochedo, senão o nosso Deus? É Deus que me arma com força e aperfeiçoa o meu caminho. E a palavra dessa manhã de introdução, meus irmãos, é caminho. Quais caminhos que você tem andado? Nós estamos numa campanha missionária o ano todo sobre o caminho. As pessoas escolhem tantas coisas na vida e muitas vezes não andam pelo caminho que é o principal, o Senhor Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nessa manhã eu queria que você também saísse dessa casa de oração convicto, de sabendo, Senhor, eu quero estar sempre no teu caminho. Apesar de nós termos vários caminhos, mas que esses caminhos todos sempre nos conduza ao Senhor Jesus. Seja pelas decisões, seja uma situação do que for de família ou mesmo decisões pessoais. Por favor, em nome do Senhor Jesus, que isso fique no seu coração. O caminho perfeito é o Senhor Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Assim, vamos ministrar um cântico, depois nós teremos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Je t'aime, te amo, eu te amo. Ani o heaven no I love you. São tão diferentes todas as terras de onde vêm, mas o imenso amor de Deus é só o coração que tem. Amor em qualquer língua vem do coração. Cantemos todo dia esta canção, pois se cantarmos juntos, o mundo vai ouvir. Amor em qualquer língua, de todos nós fluir. Nós temos diferenças, mas somos tão iguais.
sorrimos e choramos pelos mesmos ideais. Qualquer lugar de norte a sul, sementes vão brotar no coração de cada um pra aprender a amar. Oh, quando o homem descobrir que o amor é um dom maior, talvez possamos dividir um mundo bem melhor. Amor em qualquer língua vem do coração. Cantemos todo dia esta canção, pois se cantarmos juntos, o mundo vai ouvir. Amor em qualquer língua, de todos nós fluir, e nem mesmo todas essas guerras vão nos afastar, pois Deus falou aos corações de um amor sem vem do coração. Cantemos todo dia esta canção, pois se cantarmos juntos, o mundo vai ouvir. Amor em qualquer língua, de todos nós fluir. Amor em qualquer língua, cantemos todo dia esta canção, pois se cantarmos juntos, o mundo vai ouvir. Amor em qualquer língua, de todos nós fluir. Amor em qualquer língua, de todos nós fluir. Amor em qualquer língua, de todos nós Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fica em pé, irmãos, vamos orar. Dando a liberdade ao pastor. Glória a Deus. Peço para alguém trazer um outro copo de água, por favor. Você permaneça no púlpito, que vai ser gravado. Já está sendo gravado, tá bom? Levanta as mãos comigo, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agora nos aquietar mais uma vez, abrir nosso coração e ouvir a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Usa Teu servo, pastorados. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Novamente, é um prazer enorme estar aqui convosco nessa manhã, como já reiterei. Reitero novamente, o prazer de estar aqui, um convite irrecusável do pastor Pedroso, sua respeitável esposa. E estar congregando convosco aqui é motivo de grande gozo, tanto para mim quanto para minha família. Como já reiterado, nós estamos desenvolvendo esse projeto missionário e hoje trago uma mensagem relacionada ao tema, ao coração da igreja, e tenho certeza que o Espírito Santo operará poderosamente no nosso meio. Ainda em pés, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, os que a trouxeram, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Da reflexão bíblica nessa manhã é o de número 96. Salmo número 96. Pretendo ser célere, claro, conciso. Salmo 96, apenas um verso, o verso de número 3.
Quantos acharam? Amém. Assim diz, segundo a minha versão, Almeida Revista e Corrigida: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? Amém. Feche a Bíblia, pode se sentar. Feche também os seus olhos e vamos orar por um instante, confirmando a oração do servo de Deus. Amado soberano Deus, nessa manhã, meu coração se regozija por estar na Igreja Batista Filadélfia, sob a presidência do amado pastor Pedroso, da sua esposa, primeiramente para louvar o teu nome, engrandecer ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Te agradeço pela dádiva da vida, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs e são um motivo de não sermos consumidos. Te agradeço por cada uma das vidas que aqui chegaram, de cada uma das famílias representadas. E estou certo de que o teu Espírito Santo revelou ao meu coração a palavra que será ministrada ao coração da tua igreja, e tenho certeza que ela não corresponderá à nossa vontade, mas à tua vontade, que é soberana e bendita para sempre. Pai, ensina, exorta, edifica e consola a tua igreja, para a honra, a glória, o louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre uma honra servir a igreja. Atualmente sirvo na primeira igreja Batista Independente de Curitiba, sob a tutela, sob a orientação do nosso pastor Elton. E aqui é um prazer também rever o nosso pastor Roberto Monteiro de Castro, que presidiu aquela igreja por 22 anos. E aprender com os servos de Deus, como o pastor Pedroso, pastor Roberto, pastor Elton, e as suas experiências enriquece ainda mais a nossa experiência pastoral, missionária, que ainda está iniciando, está nos primeiros meses. Esse verso que acabamos de ler está no Salmo de número 96, o verso 3, é o tema do projeto missionário que lançamos recentemente. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. O Salmo número 96 é uma bela composição poética que pertence a uma coleção sálmica, dentro desse livro chamado Os Salmos do Reino, ou Salmos da Entronização. E eles são dedicados, sobretudo, a exaltar a soberania, a realeza do nosso Senhor sobre toda a criação. Ao contrário, a despeito de muitos salmos que são direcionados à nação de Israel, tem um caráter nacional, o Salmo número 96, ao contrário, ele não foca apenas em uma nação, mas ele foca na universalidade do anúncio de Deus a todas as nações, não somente ao seu povo. Porque o Deus a quem servimos não é Deus apenas desse povo que está congregado, reunido, aqui lindo na Igreja Batista da Filadélfia, mas o nosso Deus é Rei sobre todas as nações. A palavra de Deus declara em Salmo 24 que o Senhor é o dono da terra, Ele é o Rei soberano. O mundo e os que nele habitam estão sob a sua realeza, sob o seu comando, sob o seu governo. E o Salmo de número 96 reafirma a soberania, a realeza, mas também a universalidade do chamado missionário do povo de Deus nessa terra. Nós não somos chamados por um rei que governa apenas sobre uma jurisdição, ele governa sobre toda a terra, e nós, como seus servos, devemos cumprir com fidelidade, zelo e excelência o chamado, a comissão que ele nos deu. Esse chamado está traduzido em Mateus, capítulo 28, verso 19, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, delega aos seus discípulos: ide,
pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado não se restringe apenas à comitiva apostólica que o acompanhara durante o seu ministério terreno, não se restringe apenas ao pastor, ao missionário que é enviado para outras nações, para outros territórios, para outras regiões. Esse chamado não se restringe aos evangelistas, aos presbíteros, mas a todo cristão. E nessa manhã eu gostaria de refletir convosco os principais elementos que compõem a nossa missão, baseado na reflexão desse versículo 3 do Salmo número 96. Esse salmo foi composto numa ocasião muito especial. Alguns estudiosos apontam que ele foi composto para ser celebrado durante a liturgia do templo do Senhor, especialmente em ocasiões de proclamação da soberania de Deus. Você pode ler uma perícope bíblica ou um conjunto de versículos similares em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 23 a 33. O que nos faz inferir que esse salmo foi composto pelo rei Davi ou a mando dele numa ocasião muito especial. 1 Crônicas, capítulo 16, é a narrativa da viagem de resgate da Arca da Aliança, que um dia foi sequestrada pelos filisteus, foi roubada da nação de Israel e que representava a presença de Deus no meio daquele povo, no tabernáculo santo. Ela foi resgatada e deixada na casa de um servo chamado Abinadab, na região de Kiriat Jearim, onde permaneceu por pelo menos 20 anos. Quando o rei Davi se propõe a resgatar aquela Arca da Aliança que representava, portanto, a presença de Deus no meio do povo, ele empreende uma expedição militar e religiosa até a casa desse servo. E durante a viagem de volta, um daqueles sacerdotes, um dos levitas que era responsável por carregar a arca, por acidente, toca a sua mão nela. O nome dele era Uzai e ele foi instantaneamente fulminado. Então a arca ela é depositada no meio do caminho na casa de um outro servo chamado Obed-Edom, um servo valoroso, compassivo, misericordioso, temente ao Deus vivo. E ela permanece ali por mais 3 meses. O rei Davi, não satisfeito, querendo resgatar a arca e trazê-la até Jerusalém, a fim de tornar novamente a cidade o centro de adoração, de peregrinação religiosa dos seus compatriotas, dos judaítas dessa época, vai até a casa de Obed-Edom acompanhado por um grande número de pessoas, pelo menos 30 mil do seu exército, vestido de estolas finas, sacerdotais, para resgatá-la e colocá-la em Jerusalém. E durante essa trajetória, durante essa viagem da casa de Obed-Edom até a cidade santa, ele compõe o Salmo número 96, para dedicá-lo ao levita Asaf e a todos os sacerdotes que faziam o serviço da liturgia dentro do templo. O Salmo 96 é um hino de adoração ao Senhor como Rei soberano de toda a terra. E ele mostra que Deus não é um Deus que se restringe às 4 paredes dos nossos templos. É um Deus que vai além das nossas expectativas, que supera a nossa compreensão de missões, e ele extrapola as barreiras do nosso coração, todas as resistências. O verso de número 3, portanto, tem um propósito missionário: anunciai o Senhor, a glória do Senhor a todas as nações.
O texto começa com um verbo que está conjugado no imperativo, anunciai. Veja bem, o verbo não é um convite, o verbo não é uma pergunta, você quer anunciar ou você pode anunciar, não. O verbo é uma ordem, é um mandamento, anunciai. Isso significa que o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo não é apenas um convite que espera a nossa resposta voluntária para atendê-lo. É um mandamento, de forma que todos os que temem a Deus, todos que o professam como Senhor e Salvador de sua vida, devem cumpri-lo com zelo e integridade. Não é uma sugestão, é uma ordenação. Portanto, missões não é um ponto facultativo da igreja. A igreja não escolhe fazer missões. A igreja não escolhe contribuir com missões. A igreja deve contribuir e fazer missões. E quando eu digo realizar o projeto missionário, não necessariamente se refere a ser enviado a outras nações. Há as missões transculturais, mas há também missões urbanas. E nós, enquanto portadores, destinatários da mensagem bíblica, nós devemos cumprir esse mandamento, essa comissão a que Cristo designou aos seus servos. Um homem chamado David Livingstone, o pioneiro das missões no território, no interior do território do continente africano, David Livingstone, disse um dia: se uma comissão de um rei é considerada uma honra, imagina a comissão do Rei dos Reis. Imagine você ser chamado na sala, no gabinete do presidente da República e ser designado para uma grande obra, para um projeto. Quem de nós se dignaria em se apresentar e prontamente atender a esse pedido, a esse chamado? E eu me pergunto por que então que nós não nos comovemos com a comissão que nos foi outorgada por Jesus Cristo, o Rei dos Reis? Porque a igreja muitas vezes está estática, está parada, está apática diante desse chamado tão importante, um chamado imperativo que Deus nos deu de anunciar a sua mensagem aos povos, às nações, fazer discípulos e batizá-los. Estamos sendo chamados, pastor, para uma nação em que a população professa majoritariamente a fé católica. Cerca dos 10.700.000 portugueses, cerca de 80,8% professam a fé católica. A maioria dos quais não é praticante, porque segundo as estatísticas do Censo Religioso 2022, apenas 19% desses 80% participam dos sacramentos da igreja. 80% professam a fé católica, mas a minoria é de fato praticante. Outros 14% não professam religião alguma, são ateus. Portanto, não possuem uma fé fundamentada, não têm fé, declaram não ter religião, não crer em nenhuma divindade. Apenas 2,1% são protestantes. É um cenário de preocupação, porque o secularismo, o ceticismo, tem avançado de maneira violenta entre a população portuguesa, e não apenas entre a portuguesa, entre a população europeia em geral, sobretudo dentro das universidades. Eu sou professor universitário há alguns anos e vejo o quanto os jovens têm se deixado levar por vãs filosofias humanas, por sutilezas ardis do inimigo,
que visa destruir as famílias cristãs, a começar pela infância. Os nossos infantes, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão expostos a todo tipo de ideologia, e muitas delas são destrutivas, porque quebram os princípios estabelecidos pela eterna palavra de Deus. Não obstante, a Igreja de Cristo está lançada nesse mundo para quebrar os paradigmas impostos pelo príncipe dele e para proclamar os princípios e os valores da palavra do Rei dos Reis. Nós não podemos ficar inertes ou parados diante desse cenário caótico. O mundo em que nós vivemos exige uma resposta da igreja. E a resposta não é a elaboração, a produção de programações especiais para atrair pessoas, através de teatro, de música, de dança. Tudo isso é muito bom, mas a igreja deve estar pautada aqui, na palavra. Igreja forte é aquela que subsiste pautada na palavra e em contato direto com o Rei dos Reis, em jejum e em oração. Essa é a igreja forte que Deus quer, que Deus chamou, que Deus designou como o seu povo santo e escolhido. O anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra é um privilégio para todos nós. Todos temos o privilégio, o dever sagrado de, como discípulo de Cristo, anunciar as suas maravilhas, a sua glória entre as nações. Isso significa que eu sou enviado para anunciar o Evangelho de Cristo na minha faculdade, dentro do meu trabalho, na minha vizinhança, no meu colégio. E anunciar vai muito além das palavras, dos discursos, porque as palavras podem não coexistir, ou podem não ser confirmadas pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. Missão não é evangelização. Quando você evangeliza, você simplesmente anuncia a palavra de Deus verbalmente a uma pessoa. Mas fazer missões é muito além disso. A missão envolve o cuidado com as pessoas, o cuidado com o que Deus colocou na criação para a igreja zelar. É zelar pelo bom testemunho, é estar lançado a um mundo cheio de salteadores, de lobos, e nós como ovelhas somos enviados. É cumprir com zelo e dedicação, assim como Cristo cumpriu o chamado do seu Pai. João capítulo 20, versículo 21, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês percebem que a nossa missão enquanto igreja é uma extensão da missão de Cristo nessa terra? Então nós devemos nos comportar, nós devemos testemunhar o chamado, o caráter daquele que nos designou, daquele que nos resgatou das densas trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. O conteúdo dessa proclamação, dessa proclamação que aqui nós somos convocados, é a glória de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória. Então, missões não se restringe, pastor, a divulgar filosofias sutis, a divulgar a teologia, que embora seja muito boa, às vezes é fria se não acompanhada pela espiritualidade. Missões é divulgar, é proclamar a glória de Cristo. O fim principal da proclamação de Deus é o seu louvor e a sua glória. É para isso que nós estamos aqui. É para proclamar a glória, é para proclamar a honra do nosso Deus. A grande comissão está pautada a anunciar entre os povos as suas maravilhas, a sua glória. Mas como nós vamos anunciar a glória de Deus se nós não a conhecemos?
Acredito que um dos principais desafios enfrentados pela igreja do século XXI é a falta de experiência com a glória de Deus. Porque muitas vezes nós não somos convertidos, nós somos convencidos de que somos suas ovelhas. Porque um servo fiel e diligente cumpre o chamado do seu Senhor. E muitas vezes nós não cumprimos. Muitas vezes nós deixamos a missão como segundo plano, como uma opção, como uma sugestão da palavra. A missão deve ser o coração da igreja. E ela não é feita apenas pelos pés dos que vão. Existe uma máxima, um ditado muito popular para designar missões. A missão é feita com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e pelos pés dos que vão. Portanto, se você não pode ir a outras nações, se você não é enviado, não reconhece o chamado missionário sobre a sua vida, o chamado missionário transcultural, faça sua parte orando pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Não há maior contribuição, pastor Pedroso, para um missionário do que a oração da igreja. A oração da igreja sustenta campos e projetos missionários pelo mundo todo. E eu te pergunto, você tem orado pelos missionários? Nós temos orado pela vida daqueles que renunciam muitas vezes os seus próprios interesses pessoais em prol do avanço, do crescimento do reino de Deus nessa terra? Nós precisamos orar mais, igreja. Nós precisamos, eu vos convoco a orar mais em favor dos missionários. Hoje temos centenas, milhares espalhados entre as nações e até mesmo na nossa nação, e nós precisamos orar por eles, porque eles são alvos muitas vezes frágeis, fáceis, porque estão lançados no meio de todo tipo de ambiente, de ambientes inóspitos, alheios à palavra de Deus. Precisamos orar mais pelos nossos missionários. E eu quero que essa igreja Batista Filadélfia ore por nós, ore por mim, ore pela minha esposa, pelos meus filhos, pois estaremos sendo enviados a um campo desafiador. Sei que o pastor Pedroso, sua esposa, tiveram esse ímpeto há alguns anos, não deu certo, não foi confirmado pelo Espírito Santo, e agora nós estamos sendo lançados, e eu conto com a oração dos amados irmãos, porque anunciar a glória de Deus é um desafio, sobretudo para uma população secular e cega pelo entendimento humano, a mente cauterizada. Além disso, nós precisamos também àqueles que se levantam para contribuir com as obras missionárias, com recursos. Deus levanta no meio do seu povo pessoas que contribuem financeiramente para sustentar os missionários enviados ao campo. E é um imperativo de todos nós contribuir também com essa chamada missionária da igreja. E por fim, pelos pés daqueles que são enviados. Quando o profeta Isaías é levantado por Deus, capítulo 6 do livro, ele é confrontado com uma pergunta feita por aquele que estava ocupando aquele trono branco no templo, cujas orlas das suas vestes cobriam todo o templo. Qual é essa pergunta? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? São duas perguntas, e o profeta prontamente responde: eis-me aqui, envia-me. Precisamos estar dispostos a ir onde o Senhor nos mandar. Não é onde nós escolhemos. Portugal não é uma nação em que nós escolhemos fazer missões, foi Ele que antes nos escolheu. E Ele contou também com a nossa resposta pronta. Se você tiver que ir, se você for designado por Deus a ir a uma determinada comunidade,
você deve atender prontamente ao chamado de Deus. Qual seria a sua resposta diante dessa pergunta? Muitos teriam desculpas. Muitos falariam: eu tenho que antes cuidar da minha família. Eu tenho antes os meus desejos pessoais, eu tenho que terminar a minha faculdade. Eu tenho que zelar pelo meu trabalho, eu tenho que sustentar a minha família. Mas Deus, o Deus que envia os missionários para a seara, é aquele também que sustenta. Ainda que ele tenha que levar recursos através da boca de corvos, Deus não desampara um dos seus. Aquele que está cumprindo o chamado de Deus é integralmente sustentado com os recursos celestiais. Porque se Deus não levanta uma pessoa com quem o missionário pode contar, Deus levanta uma pessoa inesperada para sustentar o missionário no campo. Ele nunca desampara aquele que faz a sua vontade. Nunca. E eu convoco nessa manhã a igreja a refletir como nós temos cumprido esse chamado a que nós somos designados. Proclamar a sua glória entre as nações. A mensagem não pode ficar restrita ao nosso templo, ela precisa ser enviada. É exatamente isso que a palavra missão significa. Ser enviado, apóstolo, significa enviado para fora, chamado para fora. A igreja precisa arder por missões e ela precisa ser uma grande dinamite. A palavra poder que é designada em grego, em Atos capítulo 1, verso 8, tem exatamente essa origem, a origem dunamis. Dunamis significa poder, é a mesma etimologia da palavra dinamite. A dinamite ou qualquer outro explosivo explode de dentro para fora. A igreja precisa extrapolar o ambiente em que ela está confinada, a fim de conquistar as nações para a glória de Deus. Nós precisamos ser imantados pelo poder do Espírito Santo, para então sermos enviados às nações para proclamar a sua glória. E não só proclamar a sua glória, a parte B do versículo, entre todos os povos, as suas maravilhas. A Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, ela expõe a palavra maravilhas. A palavra maravilhas no sentido de milagres, sinais, prodígios. Afinal, foi essa a promessa que Cristo deu aos seus discípulos ao chamá-los para evangelizar as nações. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O anúncio da palavra de Deus deve ser acompanhado por maravilhas, por sinais. Os sinais, eles não servem para exaltar o nome daquele que está anunciando a mensagem. Não servem para exaltar o mensageiro. Eles servem para exaltar o evangelho de Cristo que está sendo anunciado. Eles servem para confirmar a palavra que procede dos nossos lábios. Os dons espirituais, que são uma capacitação do Espírito Santo na vida daqueles que crerem, daqueles que o buscam, eles não servem para me autopromover, eles devem servir para promover a glória de Cristo entre as nações. E eu te pergunto, nós temos buscado com excelência e zelo os dons espirituais? O apóstolo Paulo nos recomenda a buscar com zelo dons espirituais, a fim de que a palavra de Deus proclamada pelos nossos lábios sejam confirmadas com sinais e maravilhas.
Talvez nós estejamos muito acostumados com a experiência de conversão que nós tivemos há décadas atrás e nunca mais tivemos outra experiência com o Espírito Santo. Há crentes, pastor, que frequentam a igreja todo domingo, mas não têm uma experiência diária com o Espírito Santo. Eu te convido a buscar mais a presença dele. Porque quanto maior for a intimidade com o Espírito Santo, maior será a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. Há crentes que há muitos anos não falam mais em línguas, não mais profetizam, não têm dons de cura, de interpretação de línguas, e todos esses dons espirituais são as maravilhas que nós devemos proclamar às nações. Por falta de intimidade, por falta de busca, de entrega ao Espírito Santo. Eu convido a igreja nesse dia a buscar mais a presença do Espírito Santo. Ah, pastor, como eu faço isso? É simples. Busque todos os dias a face do seu Deus, em oração, em jejum, em busca contínua, em leitura da palavra. O Espírito Santo vai manifestar dons espirituais sobre a sua igreja, a fim de que nós sejamos luz para os que estão nas trevas. Nós precisamos despertar. A igreja precisa de um avivamento. E o avivamento não é um movimento simples dentro da igreja, que quando acaba o culto todos vão embora e se esquecem do que aconteceu ali, e acaba por assim mesmo. O avivamento é quando a igreja se desperta para anunciar o evangelho na nação, e esse anúncio deve ser acompanhado por maravilhas, por prodígios, por sinais que confirmem que aquela mensagem é autêntica, é verdadeira. O apóstolo Paulo foi por muito perseguido pelos sinais que ele operava, que o Espírito Santo operava através dele para confirmar a mensagem do evangelho que ele divulgava às nações, entre os gentios. E nós, igreja do século 21, precisamos anunciar a glória, mas também as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero que todos se coloquem em pé, por um instante. Talvez em todos esses anos de caminhada cristã, talvez em todas as jornadas e todos os caminhos que você percorreu, você tenha perdido a comunicação e a intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que toma a iniciativa de chamar os povos, de convencê-los com a sua palavra e chamá-los para a sua luz, para um lugar de comunhão e intimidade. Como igreja chamada pelo Espírito Santo, comissionada por Cristo para anunciar o Evangelho, para ir e fazer discípulos em todas as nações, nós precisamos arder pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter um coração fervoroso, um coração disposto a ir onde Ele nos enviar. E talvez você tenha perdido essa intimidade. Você já não manifesta os dons espirituais que um dia Ele te deu, ou então ainda não foi capacitado com dons espirituais. Mas eu quero proclamar em nome de Jesus, com toda reverência e temor a Ele, que essa igreja, a partir de hoje, será um centro de manifestação da presença do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, a glória de Deus para as nações e entre todos os povos. Feche seus olhos. Amado soberano Deus, nós rendemos a Ti todo o louvor, toda a glória, toda a honra. Quero te agradecer, Senhor, pela sua imensa bondade que nos capacita a estar diante da tua presença e gozar da tua benignidade, da tua bondade, a gozar das tuas maravilhas que são manifestadas visivelmente entre teu povo. Nessa manhã nós somos conclamados, nós somos convidados
a anunciar, Senhor, o teu evangelho, as tuas obras entre os povos, a sua glória, e a confirmar através da manifestação de maravilhas, de sinais, de prodígios. O Senhor Jesus Cristo, ao comissionar a sua igreja, nos designou uma tarefa desafiadora, de ir a todas as nações, pregando a tua palavra a todos os povos. Perdoe-nos, Senhor, pela nossa negligência, pela nossa omissão, porque muitas vezes, ao saber o que deve ser feito, nós nos omitimos e pensamos nos nossos interesses. Mas eu quero, Senhor, te pedir para que o teu Espírito nos comova nessa manhã, a anunciar o teu evangelho, Senhor, não apenas a povos do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, mas para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos companheiros, Senhor. Meu Deus, nós precisamos ser despertados para um novo tempo, e nós precisamos cumprir com zelo e excelência o que o Senhor nos outorgou, a palavra que um dia transformou a nossa vida. Então, Senhor, envia-nos como missionários, envia-nos, Senhor, como mensageiros da tua palavra às nações, e capacita-nos com dons espirituais através da intimidade com o teu Espírito. Nós ansiamos, Senhor, pela tua presença, e nós proclamamos que em nome de Jesus a tua igreja desfrutará de um novo tempo, de um novo período, um tempo de florescimento, de avivamento espiritual que se traduz em proclamação e arrependimento. Quebranta o nosso coração, que a nossa vida esteja pautada na tua palavra, e que o teu louvor, a tua glória sejam os principais alvos da nossa missão. É o que te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que vocês possam orar por nós nesse momento da nossa vida tão especial. Quero agradecer novamente ao pastor Pedroso, pela sua esposa, pelo convite que nos foi enviado. Estamos sempre dispostos a servi-los, seja aqui ou seja em qualquer lugar desse mundo. Obrigado, pastor Pedroso. Deus te abençoe em nome de Jesus.